Nós já temos assinaturas suficientes para abrir a CPI do Banco Master, que o senhor acabou de citar. Uma CPI destinada a apurar crimes financeiros, gestão temerária, manipulação de ativos, participação de organizações criminosas, violação da legislação bancária e uso indevido de instituição financeira pública para encobrir prejuízos ou viabilizar operações ilícitas, todos envolvendo o Banco Master, seus controladores e empresas associadas, conforme fatos determinados, noticiados e elencados no texto. Então, nós conseguimos, bastava ter 27 assinaturas. Nós conseguimos 31, eu vou dar entrada hoje aqui. Os senadores que não assinaram ainda tem tempo, vou dar entrada no final da próxima sessão de hoje. O escândalo do Banco Master simplesmente desapareceu da mídia. Sumiu, evaporou. E você sabe por quê? Quando a história chega perto demais do STF, a cortina de fumaça sobe. Alexandre de Moraes mandou derrubar postagens que falassem de um rombo de 60 bilhões de reais no Banco Master, envolvendo, adivinha o quê? Um contrato com a empresa da própria esposa dele. 60 bilhões de reais. A censura veio logo depois. E o mais absurdo disso tudo é que o dono do Banco Master saía distribuindo dinheiro por Brasília inteira. Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli, Moraes é praticamente um consórcio do poder. Aí vem a cena que deveria revoltar qualquer pessoa minimamente séria. O Banco Master estava quebrado, sem comprador nenhum. E de repente, um banco estatal aparece para salvar a pátria, o BRB. E no mesmo dia da venda, o Master se torna alvo de investigação criminal no Ministério Público aqui do DF. Coincidência? Não no Brasil. E como se isso não fosse suficiente, o Master contrata, justamente agora, a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal como advogada. É quase uma piada pronta. E aí entra a frase perfeita da ex-corregedora Eliana Kalman. O acasalamento perfeito. O marido com poder político no tribunal e a esposa com poder econômico no escritório. Isso não é novela, é a realidade do Brasil, onde quem investiga não pode ser investigado e quem manda censurar recebe silêncio como presente. E a mídia sumiu. Fingiu que não viu. Segue o baile. Enquanto isso, o nosso Brasil, o país vira um palco e os bastidores continuam intocáveis. Se você não me conhece, eu me chamo Stephanie Sampaio e o meu trabalho aqui é te trazer informação que eles não querem que chegue até você. Para eu conseguir continuar fazendo isso por ti, eu te convido a me seguir aqui e eu te peço, compartilha esse vídeo, já que a grande mídia não quer mostrar isso, a gente vai mostrar. Surge a tornozeleira eletrônica, né, com um ferro que foi passado, um ferro de solda, uma tentativa de desligamento, de destruição do equipamento, independentemente de qualquer contexto, cai por terra qualquer tipo de argumento que se possa dizer com relação às instituições de perseguição ou coisa do gênero. Lembrando que esse é o argumento e é o mantra dito pelos Bolsonaro, dito pelo bolsonarismo. Vou ser bem claro que a prisão preventiva do Bolsonaro é absolutamente infundada, porque ela se baseia numa narrativa falsa, né? Segundo a interpretação criativa aí das nossas autoridades policiais e judiciais, a vigília convocada pela saúde do ex-presidente era, na verdade, parte de um plano mirabolante para provocar uma comoção social violenta e assim viabilizar uma fuga espetacular do Bolsonaro para alguma embaixada estrangeira. Eu trouxe aqui um trecho do Alexandre de Moraes. O tumulto nos arredores da residência poderá criar um ambiente propício para sua fuga, frustrando a aplicação da lei penal. Bom, até aqui, nenhuma surpresa, porque a narrativa ela exige a invenção do risco de fuga para justificar formalmente uma prisão preventiva. Mas faltou o ilustre ministro explicar como que um senhor idoso e enfermo em prisão domiciliar, sob forte vigilância, conseguiria se livrar aí da sua escolta policial, passar pela multidão e fugir em plena capital nacional. Chega a ser até ridículo com a máxima vênia. Já o ministro Flávio Dino, ele foi por um outro caminho e afirmou no seu voto que a convocação da vigília é uma insuportável ameaça à ordem pública. E de verdade, que eu saiba, a única entidade ameaçada por uma multidão de pessoas orando em comunhão é o próprio diabo. Mas vamos deixar de lado aqui as questões espirituais e analisar o aspecto legal de toda essa coisa. Uma vigília num local público é um ato religioso protegido pela liberdade de reunião, pela liberdade de manifestação e pela liberdade de crença. Então, todas essas garantias fundamentais elas estão previstas lá no artigo 5º da Constituição. Aliás, uma outra coisa que a Constituição garante é a pessoalidade da pena. Ou seja, ninguém deve responder pelas ações de outra pessoa. Mas o senhor Alexandre de Moraes, assim como o doutor Alessandro, também embasa essa prisão do Bolsonaro no comportamento de outro acusado pelo 8 de janeiro.
E o segundo ponto, o Bolsonaro não tentou romper a banda, a cinta ou a pulseira da tornozeleira, mas sim acessar a caixa do dispositivo, provavelmente por suspeitar de uma eventual escuta no aparelho. Daí a tal curiosidade. Então, uma pessoa que estivesse interessada em se desvencilhar da tornozeleira para fugir, é óbvio que ela buscaria romper a pulseira e não realizar um procedimento cirúrgico com um instrumento de solda para acessar a caixa do dispositivo. Pô, isso é de uma obviedade solar. Jair, você falou de Deus para um povo que aplaudiu Jesus sendo espancado e humilhado pelo demônio na passarela de Sapucaí. Você falou de trabalho, eles queriam benefício, bolsa para ficarem dependurados. Você falou de liberdade, eles queriam uma mordaça e uma coleira. Você achou que seria atraído apenas por políticos, generais, juízes e jornalistas, mas você esqueceu do povo. O mesmo povo que sentiu vergonha de usar a bandeira do seu país. O mesmo povo que pinta a rua na Copa, mas tem vergonha de dizer que ama a pátria. Mas levanta a bandeira de terrorista e comunista. Jair, você foi inocente de achar que a água valia mais do que a picanha no sertão. Inocente de defender a liberdade para um povo que ama a máscara, ama a mordaça, ama a narrativa pronta. O Adélio te esfaqueou uma vez, o povo te esfaqueia todos os dias. E agora, Jair, quem vai tirar essa faca? Porque esse país aprendeu a gostar dela. E agora a faca permanece nas tuas costas. Qual médico vai remover a ingratidão de um país inteiro? A resposta é dura. Não há bisturi para isso. Agora vocês me respondam. Quando vocês vão entender que uma vez tivemos orgulho de ser brasileiro? Se você entendeu a mensagem, compartilhe, siga no Instagram. E um abraço a todos. Eu, inclusive, conversava com um dos líderes do Centrão ontem, na verdade, eu ia falar essa semana, mas foi ontem, e eu perguntava para ele, porque ele viu pesquisas, o PP encomendou pesquisas de opinião, e eu perguntava, Bolsonaro ainda tem toda essa força? E ele respondia, Natuza tem. Natuza tem, porque todos os candidatos que estão no páreo como potenciais nomes a disputar o Palácio do Planalto, quando são colocados como candidatos de Bolsonaro, crescem muito em tamanho. Então você tem essa circunstância quase que insólita, Bolsonaro preso e sendo um grande fiador das eleições do campo político que ele representa. Mais ou menos o que aconteceu com Lula quando foi preso e, na sequência, nós tivemos eleições aqui no país.